Olá, gente. De volta com o Trader Coach. O tema desse bloco aqui é como efetuar operações day trade de maneira saudável. O que é importante para a gente fazer operações onde a gente tenha tranquilidade, consiga principalmente aprender, vivenciar o day trade. Isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam e eu vejo que a maioria não consegue entender qual que é a regra do jogo. Day trade, ele tem muito a ver com inteligência emocional. Ele tem muito a ver com inteligência pessoal. As pessoas precisam ser inteligentes, entender que depende da gente, na maior parte das vezes, a decisão de ganhar ou perder. Então, algo do tipo deixar o mercado decidir, por exemplo, hoje, quando eu olho para o mercado e vejo, será que é legal deixar o mercado decidir o resultado do meu trade? Eu entendo, por exemplo, hoje, que eu prefiro executar as ações para que eu extraia o valor que eu desejo para lucro, sem ter que deixar o mercado, por exemplo, correr bastante, perpetuar na tendência o dia inteiro, sem eu ter que fazer muitas operações e assim por diante, tá certo? Então, para a gente fazer day trade saudável, eu queria que vocês olhassem um pouco da minha tela aqui e eu vou tentar explicar um pouquinho. Isso aqui é o dia de hoje do índice. Ele tem dois movimentos aí muito característicos e eu gostaria que vocês pensassem aí, tá? Dia maio, ó, maio dia 3, hoje. Vamos pensar o seguinte, qual é a característica que eu tinha presente assim que o mercado abriu? Então, eu uso essas duas médias móveis aqui que eu vou riscar para vocês, ó, vou demarcar, minha média azul clara e a roxinha, como um suporte ou uma resistência do preço natural. O que é um suporte? Suporte é, se o preço estiver acima dessas duas médias, ele tende a parar de cair nelas. Se o preço estiver abaixo dessas duas linhas, quando o preço sobe, ele tende a parar nelas, porque a média seria resistência natural, tá certo? Com isso, essas duas médias, eu descobri o seguinte, que eu sei aonde possivelmente o preço tende a parar. Perfeito. Então vamos lá. Assim que abrir o mercado, eu tenho uma característica presente. Bem, perna de tendência de baixa. Eu sei que a minha média vai ser resistência. Então assim que o preço chega na região de média, o que eu estou pensando? Bem, aqui é um ponto onde eu sei que se o mercado for cair, ele para aí. Então, eu posso, sabendo disso, apostar nas pernas de tendência de baixa. Seja na questão aqui, onde eu vou apostar novamente que o mercado volta a cair e repete a perna de tendência, ou não. Então, percebam o seguinte, a única característica que eu gostaria que vocês decorassem é a média móvel é uma região onde o preço tende a parar. Então, é uma região, tá certo? Região, não é um número exato. Com essa informação, eu, voltando aqui para mim, queria falar assim, ó, o que é um trader, fazer day trade de maneira saudável? O que é maneira saudável? Eu preciso não ficar interagindo com o mercado o tempo todo, né? É um quesito, porque quanto mais eu interajo com o mercado, interagir, eu quero dizer assim, participar, mais eu fico no risco, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder, mais fácil eu tenho a condição de perder o meu controle emocional. Então, eu ser incisivo nas minhas operações, eu só entro se ele estiver nesse ponto, se ele tiver esta característica, então você pode fazer a sua operação. Isso se torna algo saudável. E aí a gente vai falar o seguinte, um bom day trade, ele pode partir do princípio de você ter um movimento com um bom alvo. E aí quando a gente fala em bom alvo, são raras as oportunidades que a gente vai ver no gráfico de 1 minuto, onde ele gera um alvo expressivo caso você acerte a direção do mercado. Então, para que você faça day trade de maneira saudável, principalmente para quem está aprendendo, para quem está começando agora, é importante você focar no gráfico de 5 minutos, porque ele vai te dar pontos específicos 2 ou 3 vezes no dia,
e é suficiente para a gente fazer o nosso dinheiro, seja na compra ou na venda. Você tem o tamanho de movimento de 5 minutos, ele sugere que é possível extrair muito dinheiro. Um camarada que aprende a entrada no risco, aprende a alavancar a posição, quando eu falo alavancar chegou o momento de eu colocar aquilo que eu imaginei que eu iria fazer de day trade nessa posição, porque ela ficou realmente assim favorável, ela ficou de acordo com o que eu tenho como característica de análise. Todos os cenários agora praticamente indicam queda ou baixa a favor da minha posição. Você vai tornar mais provável estar correto. E aí fica mais fácil de você extrair dinheiro, até porque você esperou o mercado apontar para que lado que ele iria. Estar a favor da direção do mercado é 1000 vezes mais importante, né? Porque mesmo você cometendo alguns erros, o mercado tende a ir sempre mais para o lado da tendência do que para o lado da contra-tendência, tá certo? Então, voltando lá para a tela, para que a gente faça as operações saudáveis, é imprescindível procurar, no caso aqui desse exemplo, resistências do gráfico de 5 minutos, porque esse gráfico ele tem tamanho de movimento suficiente para satisfazer o teu ganho financeiro do dia. Ele vai dar 2 ou 3 oportunidades dessas, às vezes 4, e você acertando uma dessas, sabendo a hora de se expor, sabendo a hora de entrar num ponto e vivenciar aquela onda, aquela perna de tendência de baixa, né, ele fica mais característico e no sentido de te trazer mais tranquilidade, mais, como que eu vou dizer assim, controle emocional. Então vamos lá, retornando aqui para mim. Day trade saudável. Por que o day trade tem que ser saudável? Você tem que aprender a vivenciar day trade, você precisa de tempo. Você não pode perder o seu controle emocional, ou seja, você não pode ficar querendo perder muito dinheiro, ganhar muito dinheiro. Isso é meio maluco no começo, a gente perde a linha, não pode querer clicar o tempo todo, até porque você precisa entender o seguinte, um dia mal colocado na bolsa, eu vejo muitas pessoas clicando, e muitas delas acabam quebrando em um único dia. Então, o day trade saudável, ele parte de pegar os movimentos de 5 minutos e focar na tendência. Bem, aí você vai falar, pô, Igor, mas é fácil isso? Não, não é fácil, mas você precisa aprender que é possível identificar pontos muito prováveis do preço parar e pontos muito prováveis onde é a hora de se expor, tá certo? Quem me acompanha nas salas da Clear, eu sempre tenho frisado esse ponto. Então, se você tem alguma dúvida, se você não sabe como fazer, me procura lá na sala da Clear. Eu estou lá todos os dias, eu aplico essa técnica ao vivo para os alunos lá. A grande maioria das pessoas que seguem por lá já tem uma boa noção do que eu estou falando. Então, é só uma maneira da gente clarear a mente e entender assim, quem chega nas salas vai ver que tem operação a cada 2, 3 minutos tem uma operação para fazer. Mas será que eu preciso fazer todas as operações? Será que eu tenho a necessidade de fazer essas operações? Eu posso ser um cara muito mais controlado, um cara que mantenho a minha vida como trader, como iniciante, como aprendizado, algo estável. E é importante o seguinte, né, gente? A gente tem mercados de tendência de alta, tendência de baixa, mercado de consolidação, mercados tumultuados, aí quando tem notícias, atos de Deus. A gente precisa ganhar tempo para vivenciar tudo isso. E aí, cada um de vocês precisa, ao longo do tempo, extrair do mercado, assim, onde é que o meu setup ele funciona mais? Eu me dou bem mais na compra ou na venda? Poxa, já identifiquei os pontos onde eu alavanco com maior facilidade, onde eu tenho maior probabilidade de acerto? Sim. E aí você vai ganhando tempo para você ir corrigindo as suas falhas, otimizando o seu setup, se tornar o senhor do seu setup. Em relação ao setup, eu tenho o meu, eu ensino e tudo mais. Só que tem milhares de setups possíveis. Não existe uma única maneira de se ganhar dinheiro na bolsa. Porém, a grande maioria das perdas tem uma única causa, tá certo? Então, assim, ninguém perde por causa da teoria, ninguém perde por causa do analista, ninguém perde por causa da corretora. A grande massa perde por não entender as regras do jogo, não entender os seus limites. Então, se você está com isso garrando no teu desempenho,
na tua velocidade de aprendizado, na tua curva de aprendizado, isso está interferindo, você precisa corrigir, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Um grande abraço e até a próxima, tá certo? Valeu, gente. Obrigado.